A semana começou com os primeiros trabalhos em Brasília da equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. 27 pessoas já foram nomeadas. Primeiro, o deputado reeleito Onyx Lorenzoni passou pela Câmara dos Deputados e saiu apressado para a nova missão. É trabalho sem conversa. Lorenzoni oficialmente assumiu a função de ministro extraordinário. A nomeação já foi publicada. O cargo é destinado à coordenação da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. No Palácio do Planalto, Lorenzoni se reuniu com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Percorreu gabinetes e foi até o presidente Michel Temer, que lhe desejou boa sorte. Numa rede social, Bolsonaro escreveu: "Esta semana damos mais um grande passo com o início do funcionamento do grupo de transição de governo, absorvendo informações para a reestruturação do Brasil. Em Brasília, teremos acessos iniciais a números e informações que serão passadas aos brasileiros." A sede da transição no Centro Cultural Banco do Brasil está cercada de segurança. Além da Polícia Federal, homens da Força Nacional vigiam o lugar. E Onyx Lorenzoni já estreou a sala de transição, com os primeiros técnicos da equipe e ao lado dos futuros ministros da Defesa, General Augusto Heleno, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A equipe de transição tem 27 integrantes, pode chegar a 50. Onyx Lorenzoni anunciou que serão 10 grupos técnicos: desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura e meio ambiente, saúde e assistência social. A publicação dos primeiros nomes para que possam ter acesso ao e-Governa, que é o sistema que nos permite trocar informações com o atual governo, e deveremos, já até o final da semana, ter a equipe ampliada com os novos nomes que vão ser apresentados. A prometida redução da máquina administrativa, passando de 29 para 15 ou 17 ministérios, não é uma engenharia fácil. Integrantes da equipe de Jair Bolsonaro reconhecem: terão muito trabalho. Quando está prevista uma redução significativa de ministérios, essa transição ela será naturalmente bastante elaborada. Precisa ter muito entendimento entre as duas equipes. A predisposição do governo Michel Temer é favorecer todos os dados, todas as condições para que essa transição ocorra tranquilamente, com um apoio total, e isso vai nos facilitar muito o trabalho. Mas eu tenho certeza que vai ser trabalhosa. Entre os números que serão entregues para a equipe de transição estão relatórios do Ministério da Fazenda que detalham os gastos em áreas essenciais como educação e saúde. O brasileiro está vivendo mais. Na área de saúde, isso também significa gastos cada vez maiores com a população idosa. Segundo o relatório feito pelo Tesouro Nacional, em 10 anos, as despesas com saúde aumentaram mais de 30%. Mas isso não se reflete na qualidade do serviço por causa da má gestão. Um desafio que não é só de um governo, afirma esse professor. A população não envelhece em um governo, ela vai envelhecendo ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a pressão que existe hoje, ela vai aumentar. É claro que, havendo um crescimento da economia, havendo uma maior disponibilidade de recursos, mais receita para a área de saúde, é possível fazer esse equilíbrio, mas é muito importante também gastar direito. Na área da educação, os gastos praticamente dobraram nos últimos 10 anos, segundo o relatório do Tesouro Nacional. Jair Bolsonaro se reuniu hoje com os embaixadores da China e da Itália. Um dos assuntos foi a extradição do italiano Cesare Battisti. O presidente eleito já disse que é a favor da medida. E hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Supremo Tribunal Federal dê prioridade ao julgamento do caso. O embaixador da China, Li Jinzhang, chegou à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro por volta das 9 da manhã, acompanhado por diplomatas e uma tradutora. O encontro durou menos de uma hora. Durante a campanha, Jair Bolsonaro fez críticas sobre a relação do Brasil com a China, que é o nosso maior parceiro comercial.
Ele disse que os chineses não deveriam ter permissão de possuir terras ou controlar indústrias essenciais aqui no país. A comitiva deixou a casa sem dar declarações. Jair Bolsonaro também recebeu o embaixador da Itália, Antonio Bernardini, disse que a conversa foi sobre as relações históricas entre os dois países e também sobre a possibilidade de extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Jair Bolsonaro já disse diversas vezes que é favorável à extradição de Cesare Battisti. A Itália está pedindo a extradição do Battisti, o caso agora é discutido em frente do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o Supremo vá tomar uma decisão em um prazo de tempo mais curto que possível. Não tem que perguntar a mim qual é a ideia do presidente Bolsonaro. Ele acha que tem a mesma ideia que eu tenho sobre o caso. Battisti foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana por 4 homicídios na década de 1970. Ele fazia parte do grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas afirmou que a decisão caberia ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula negou a extradição de Battisti. A Itália recorreu ao STF. No ano passado, o ministro Luiz Fux deu uma liminar a pedido da defesa, garantindo que Battisti fique no país até que o caso seja julgado. Em março, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu parecer afirmando que o governo pode rever a decisão. Hoje, ela pediu que o Supremo dê prioridade ao julgamento, que ainda não tem data marcada. Jair Bolsonaro já tinha falado sobre política externa na semana passada. Ele disse que pode transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Hoje, o governo do Egito, país árabe que apoia a causa palestina, anunciou o cancelamento de uma visita oficial que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, faria ao país nos próximos dias. Fontes ligadas à diplomacia egípcia afirmam que o motivo foi a declaração sobre a mudança da embaixada. Numa entrevista à TV Aparecida, exibida hoje, o presidente eleito falou sobre reforma da Previdência e disse que seria um grande passo se o Congresso aprovasse ainda esse ano a mudança na idade mínima para a aposentadoria. Jair Bolsonaro viaja amanhã para Brasília, onde se reúne com representantes dos 3 poderes. Na quarta-feira, ele encontra o presidente Michel Temer e deve voltar ao Rio na quinta. O Ministério das Relações Exteriores declarou que a viagem ao Egito foi adiada por razões de agenda e que a nova data será determinada num acordo entre as partes.